Olá, alunos dos sextos anos de IE. Aqui é a professora Mônica para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós estamos na semana do dia 28 a 2 de setembro e nós faremos a apostila universitário 2, as páginas 11 a 19. Vamos lá? Vamos lá. Nossa apostila aí, na página 11, começa falando em variantes linguísticas. Vamos saber o que são variantes linguísticas? Temos que descer aqui, ó, no importante saber. Vamos lá? Vou ler para vocês. Em nossa sociedade, há falares mais prestigiados e menos prestigiados. A norma urbana de prestígio corresponde ao uso da língua em ambientes urbanos e costuma ser utilizada entre os falantes que possuem um maior grau de escolaridade. Então, a norma urbana de prestígio geralmente é falada por quem tem mais estudo, tá? Ah, mas ele é melhor que o outro? Não, ele só estudou mais, tá bom? Mas a língua pode se manifestar em outras variedades, ou seja, em outras maneiras de falar e escrever, tão legítimas quanto a norma de prestígio. Então, cada falante tem o seu jeito de falar e deve ser respeitado. Por ser dinâmica, a língua passa por processos naturais de mudança. A língua vai mudando, gente. Tem palavra que às vezes começa a ser usada por muitas pessoas, muitas mesmo, ela passa a fazer parte do dicionário, ela passa a fazer parte da língua portuguesa, porque os falantes começaram a usar ela. E outras que ninguém mais usa, que às vezes até deixa de existir no dicionário. Quando o dicionário é um pouquinho menor, né, não tem todas. Então, a língua vai mudando, variando conforme o tempo em que se vive, o lugar onde se mora, a idade, o sexo, o grau de escolaridade, a circunstância em que a produzimos, etc. Por isso é que temos as diferentes variedades. A essas diferentes maneiras de falar e escrever, chamamos variedades linguísticas. Então, são várias maneiras de falar e de escrever. Já a norma padrão é um modelo ideal de língua que corresponde a um conjunto de regras, ditadas pela gramática normativa. Ela serve de referência geral para o usuário da língua e é estudada na escola, para que as pessoas possam usá-la de acordo com sua necessidade e interesse. Então, daí a norma padrão é essa que vocês aprendem aqui nas aulas de língua portuguesa. Os verbos corretamente, né? As pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, isso que vocês aprendem aqui se chama norma padrão, tá certo? Aí vocês têm linguagem formal e informal. Isso está um pouquinho abaixo. Eu vou ler para vocês também aqui, para vocês voltarem depois para responder. Ó, na página 13. De acordo com a situação ou a circunstância em que nos encontramos, falamos ou escrevemos de formas diferentes. Para adequar nossa linguagem à situação de comunicação, devemos considerar, então, o assunto que está sendo tratado, o estado emocional de quem se comunica, o grau de intimidade e o tipo de relação entre as pessoas, falante, ouvinte, escritor e leitor, o lugar em que se encontram, etc. Dependendo da situação de comunicação, usamos, olha, a gente tem duas maneiras, formal, linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal está presente em situações mais sérias, de maior formalidade, ó, formal, formalidade. É elaborada, apresentada, apresenta geralmente um conteúdo mais complexo e vocabulário técnico. Na linguagem formal, há maior preocupação com o uso da norma padrão. Daí nós temos também a linguagem informal. O que é a informal? É adequada para a fala imediata do dia a dia. A linguagem informal é simples, espontânea. É bastante usada com familiares e pessoas íntimas. Então, se eu for conversar com os meus colegas, eu vou usar a linguagem informal, muito provavelmente. Se eu for, por exemplo, mandar uma carta para o prefeito, eu vou usar uma linguagem formal. Se eu vou falar com a minha professora,
provavelmente eu vou usar uma linguagem formal, tá certo, pessoal? Então, a gente tem que observar tudo isso. Aí, vocês vão, com isso de linguagem formal e informal, voltar aqui, ó, tá? Níveis de linguagem, formal e informal. Vai responder. Então, aqui eu já li. O Mãos à Obra também é sobre isso, tá certo? Vocês vão responder tudo aqui até aqui, ó, na página 17, onde nós temos o uso dos porquês. O uso dos porquês, eu peguei aqui para nós vermos nessa imagem, tá bem resumidinho. Então, tem 4 porquês. Separado e sem acento, que a gente vai usar em pergunta, ó. Por que foi embora? Pergunta e tá no começo da pergunta. Aí, o porquê junto e sem acento, ó, é na resposta. Porque choveu. O porquê separado e com acento é no fim da frase, ó. E pergunta. Atrasaram por quê? Ó, separado e com acento. E junto e com acento é quando ele tem um sentido de substantivo. Geralmente, presta atenção, eu consigo colocar esse o na frente do porquê. Você sabe o porquê disso? Ó, ele é um substantivo. Assim como aqui em cima, ó, é o nome. O uso dos porquês, os porquês, tá? Então, ó, junto e com acento. Então, esse quadrinho facilita bem para vocês o entendimento. Aí, vocês vão responder aqui, ó, na página 17, tem um texto aí sobre os porquês. E depois o Mãos à Obra, que vocês vão responder até aqui, ó. Até a pergunta número 4 da página 19. A hora da leitura aqui não entra não, tá? Vai parar aqui, então, na pergunta número 4 da página 19. Espero tê-los ajudado. Se tiverem dúvida, me manda lá no WhatsApp, tá? Eu já respondo assim que possível. Me mandem as atividades feitas também. E no mais é isso. Até a próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus.